Meu nome é Catherine Parker, mas todos me chamam de Kate. Tenho 27 anos e nunca imaginei que chegaria mais cedo da minha viagem de negócios e encontraria a minha vida inteira embalada em caixas de papelão. Meus pais me olhavam com aqueles sorrisos familiares que sempre mascaram seu controle. Mamãe segurava meu ursinho de pelúcia da infância em uma mão e um contrato de aluguel na outra. Papai congelou no meio da gravação, um lampejo de culpa cruzando seu rosto. De alguma forma, eles decidiram me ajudar a me mudar para um apartamento-estúdio que eu nunca tinha visto. Se você já sentiu sua independência escapando por entre os dedos, continue por aqui. Antes que eu mergulhe neste pesadelo, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa pequena família aqui, quando, espero, mais saudável do que a minha acabou sendo. Trabalhei muito duro para construir minha carreira em marketing. Depois de me formar como a primeira da turma na Northwestern, com um diploma em administração e marketing, consegui um cargo de nível básico na Meridian Partners, uma das empresas de marketing mais prestigiadas de Chicago. Durante 5 anos, me dediquei totalmente ao meu trabalho, noites, fins de semana, tudo o que fosse necessário para subir na carreira. No mês passado, todo esse esforço valeu a pena quando fui promovida a especialista sênior em marketing, com minha própria equipe e carteira de clientes. Apesar do meu sucesso profissional, minha situação de vida não era exatamente o que se esperaria de alguém da minha idade. Eu morava na casa de hóspedes dos meus pais, na extensa propriedade deles no subúrbio de Northbrook, a cerca de 30 minutos de Chicago. Não que eu não pudesse pagar uma casa própria. Eu podia, com certeza. O acordo começou como uma solução temporária depois da faculdade, enquanto eu pagava as dívidas estudantis, mas, de alguma forma, 3 meses se transformaram em 5 anos. Eu pagava aluguel, na verdade, insistindo nisso, e mantinha minha independência o máximo possível. A casa de hóspedes tinha entrada e cozinha próprias, e eu mesma cuidei de todas as minhas contas. Meus pais, Robert e Eleanor Parker, a apresentavam como a solução perfeita. Por que gastar dinheiro com aluguel quando você poderia estar economizando para o futuro? Dizia minha mãe, geralmente seguido de: além disso, adoramos ter você por perto. Minha irmã mais nova, Madison, era mais inteligente do que eu. Assim que se formou na faculdade, 2 anos atrás, mudou-se para um apartamento no centro da cidade com 2 colegas de quarto. Eu invejava sua separação, mas nosso relacionamento continuava próximo. Trocávamos mensagens de texto diariamente e nos encontrávamos para jantar pelo menos uma vez por semana, escolhendo cuidadosamente restaurantes no meio do caminho entre nossas casas. Sempre houve sinais da natureza controladora dos meus pais, especialmente da minha mãe. Quando eu estava no ensino médio, ela me ajudou a me candidatar a faculdades, eliminando aquelas que considerava muito distantes. Durante a faculdade, ela ligava para meus colegas de quarto para verificar se eu estava estudando o suficiente. Mesmo agora, ela tinha opiniões sobre tudo, desde meu penteado até minha vida amorosa. Meu pai era mais tranquilo, mas, no fim das contas, deixava a mamãe decidir na maioria das vezes, formando uma frente unida difícil de penetrar. Cerca de um mês atrás, comecei a mencionar casualmente a ideia de procurar um lugar para morar durante nossos jantares de domingo em família. Nada concreto, apenas navegando por anúncios online e sentindo o mercado. Acho que talvez esteja na hora de encontrar algo na cidade, mais perto do trabalho, eu disse. O garfo da minha mãe parou a meio caminho da boca. O trajeto nunca te incomodou antes. Não é terrível, admiti, mas passo quase 2 horas no carro todos os dias. Além disso, tenho quase 28 anos. Seria bom ter meu próprio espaço. Você tem seu próprio espaço na casa de hóspedes, papai ressaltou, embora seu tom fosse mais gentil que o da mamãe. Eu sei, e agradeço. Estou apenas começando a dar uma olhada. Ainda não decidi. Isso pareceu satisfazê-los, embora minha mãe me bombardeasse com perguntas durante a sobremesa. Que bairros eu estava considerando? Será que eu sabia o quão perigosas algumas daquelas áreas poderiam ser? Será que eu tinha pensado nos problemas de manutenção daqueles prédios antigos da cidade? Cada pergunta parecia um pequeno anzol tentando fisgar minha determinação, mas eu respondia pacientemente, pensando que os estava preparando para minha eventual mudança. Na semana passada, voei para Chicago para uma apresentação importante para um cliente. Tecnicamente, eu trabalhava no escritório suburbano da empresa, mas nosso maior cliente tinha sede no centro da cidade.
A apresentação estava marcada para quinta e sexta-feira, mas na quarta-feira à tarde já tínhamos finalizado tudo. Quando o cliente assinou o contrato na hora, uma grande vitória para nossa equipe, meu chefe me disse para tirar quinta e sexta-feira de folga como recompensa. Decidi surpreender minha família voltando para casa mais cedo. Talvez pudéssemos comemorar com um jantar delicioso, e eu poderia comentar casualmente que estava procurando apartamentos com mais seriedade. Eu até tinha uma visita marcada para sábado em um bairro de que eu gostava muito. Ao entrar com o carro na nossa longa entrada na quarta-feira à noite, notei um veículo desconhecido estacionado atrás da SUV do meu pai. Levei um instante para reconhecê-lo como o sedã da minha tia Silvia. A irmã mais velha da minha mãe morava a uns 45 minutos de distância e raramente a visitava sem planejar com antecedência alguma ocasião especial. Meu primeiro sinal real de que algo estava errado veio quando avistei várias caixas grandes empilhadas perto da porta da frente da casa principal. Estavam etiquetadas com a letra caprichada da minha mãe, Cozinha da Kate e Livros da Kate. Senti um frio na barriga enquanto estacionava e caminhava em direção à casa, com minha mala de rodinhas batendo atrás de mim. Pela janela da frente, eu podia ver movimento, pessoas indo e voltando, carregando coisas. Ouvi vozes abafadas vindas de dentro, minha mãe se levantando de vez em quando para dar instruções. O que eu não conseguia entender era por que estavam empacotando minhas coisas e por que estavam fazendo isso agora sem me avisar. Empurrei a porta da frente, e o rangido familiar anunciou minha chegada antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A movimentação lá dentro parou. Minha mãe estava parada no centro da sala, prancheta na mão, enquanto meu pai e minha tia Silvia rondavam por perto com caixas meio cheias. Kate, exclamou a mãe, sua surpresa rapidamente se transformando num sorriso nada convincente. Você chegou cedo em casa. Entrei, observando a cena. O quarto de hóspedes, que fora meu desde a infância, sempre que eu me hospedava na casa principal, estava completamente desmontado. Minhas estantes estavam vazias, as gavetas da cômoda abertas e as fotos emolduradas guardadas. Ainda mais perturbador, havia caixas etiquetadas com itens da casa de hóspedes, meu verdadeiro espaço de moradia. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Mamãe me olhou radiante como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Surpresa! Encontramos o apartamento perfeito para você. Não é maravilhoso? Papai, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável, transferindo o peso do corpo de um pé para o outro. Tia Silvia ficou intensamente interessada em dobrar um suéter que já estava dobrado. Você o quê? Consegui dizer, ainda paralisada na porta. Mamãe correu até a mesa de centro e pegou uma pilha de papéis, entregando-os triunfantemente para mim. É um estúdio encantador em Wacrobro, a apenas 5 minutos da casa da Silvia. Já demos o sinal, e eles estão segurando para você se mudar neste fim de semana. Peguei os papéis mecanicamente, olhando para um contrato de locação com meu nome digitado no espaço do inquilino. Um contrato que eu nunca tinha visto antes, muito menos assinado. Anexada, havia uma foto de um minúsculo apartamento-estúdio, talvez com 46 metros quadrados, com uma cozinha compacta em um canto e espaço quase insuportável para uma cama. Neste fim de semana, repeti, meu cérebro se esforçando para acompanhar. Mas eu não pedi para você me encontrar um apartamento. Bem, você mencionou que queria ter um lugar só seu, disse papai, finalmente se manifestando. Sua mãe achou que seria legal te ajudar a começar. Me ajudar. Olhei em volta para as caixas, o quarto desmontado, a invasão do meu espaço e privacidade. Empacotando todas as minhas coisas sem me pedir, assinando um contrato de aluguel de um apartamento que eu nunca vi. Mamãe dispensou minhas preocupações com um gesto. Ah, Kate, não seja dramática. Sabemos que você anda ocupada com o trabalho. Assim, tudo fica resolvido. O estúdio é perfeito para uma jovem solteira, e você estará perto da família. A Silvia pode te ver. As implicações dessa declaração não me passaram despercebidas. Aos 27 anos, com uma carreira de sucesso e vivendo de forma independente há anos, minha mãe ainda achava que eu precisava de alguém para cuidar de mim. Não quero morar em Wacrobro, eu disse, com a voz mais firme. Se eu me mudar, quero ficar mais perto do centro, perto do trabalho. No centro, zombou a mãe. Aqueles apartamentos são absurdamente caros, e os bairros não são seguros. Essa decisão não é sua, eu disse,
sentindo a raiva tomar conta do meu choque. Eu posso escolher onde quero morar. Kate, disse minha mãe naquele tom condescendente que eu conhecia muito bem, só estamos tentando ajudar. Você tem falado em se mudar, mas não fez nada a respeito. Estou dando uma olhada em alguns lugares, eu disse. Tenho uma visita marcada para sábado. Bem, agora você não precisa mais, respondeu ela, animada. Está tudo arrumado. Os carregadores vêm no sábado de manhã. A Sylvia e eu já tiramos as medidas para as cortinas. Entrei mais no quarto, notando com crescente horror a extensão da invasão. Sobre a mesa de jantar, havia pilhas dos meus itens pessoais, álbuns de fotos, diários e até uma caixa de cartas do meu namorado da faculdade, que eu guardava na gaveta da minha mesa de cabeceira. Como você conseguiu todas essas coisas da casa de hóspedes? Perguntei, elevando a voz. Aquele é o meu espaço privado. Papai, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Sua mãe achou que seria mais eficiente começar a fazer as malas enquanto você estivesse fora. Você mexeu nas minhas coisas. Em todas as minhas coisas. A violação foi física, como um soco no estômago. Como você conseguiu entrar? Temos as chaves, Catherine, disse minha mãe, com um tom que sugeria que eu estava sendo irracional. Afinal, é nossa propriedade. Eu pago aluguel, respondi. Tenho direitos de inquilino. Você não pode entrar quando quiser. Não seja ridícula, retrucou a mãe. Somos uma família, não um acordo entre senhorio e inquilino. Entre os itens que eles tinham embalado, encontrei meu diário do ano passado, um diário onde escrevi meus pensamentos mais íntimos, incluindo frustrações com o comportamento controlador dos meus pais. A ideia de minha mãe lendo aquelas páginas me deixou fisicamente doente. Pare, eu disse com firmeza. Pare de fazer as malas. Isso acaba agora. Kate, começou a mãe, com um tom de voz defensivo, depois de tudo que fizemos por você. Eleanor, interrompeu o pai, pondo a mão em seu braço. Talvez devêssemos ter conversado sobre isso com a Kate primeiro. Não há nada para discutir, insistiu a mãe. O depósito está pago. O contrato de locação está assinado. Isso está acontecendo. Tia Sylvia, que até então estivera em silêncio, pousou silenciosamente o suéter que fingia dobrar. Acho que devo dar um espaço para vocês conversarem, murmurou, mas continuou a arrumar as coisas mesmo sem dizer nada. Fui até a mesa e peguei meu diário, segurando-o com força. Você leu isso? Perguntei à minha mãe, com a voz trêmula. Sua leve hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Como você pôde? Sussurrei. Eu precisava entender o que você anda pensando, justificou ela. Você anda tão reservado ultimamente, sempre no computador, mal falando durante os jantares de domingo. A compreensão me atingiu como uma onda. Meu computador. Você passou por isso também? Outra hesitação reveladora. Você fez isso, não foi? Foi assim que você soube que eu estava procurando apartamentos. Você invadiu minha privacidade completamente. Eu vi aqueles imóveis horríveis no centro da cidade que você estava vendo, admitiu mamãe sem um pingo de remorso. Ridiculamente caros e em áreas tão questionáveis. Eu sabia que tínhamos que intervir antes que você cometesse um erro terrível. A profundidade da violação ainda estava se aprofundando. Meus pais não tinham apenas empacotado minhas coisas. Eles tinham invadido sistematicamente todos os aspectos privados da minha vida para manter o controle sobre minhas decisões. Como você sabia que eu ficaria fora até sexta? Perguntei de repente. Eu nunca te contei minha agenda exata. O pai desviou o olhar, mas a mãe ergueu o queixo, desafiadora. Liguei para o seu escritório como seu contato de emergência. Aquela sua nova assistente foi muito prestativa. Você se passou por mim? Fiquei horrorizada. Isso é completamente inapropriado. Era necessário, insistiu a mãe. Senão, não teríamos tempo suficiente para organizar tudo. Olhei para meu pai, na esperança de encontrar um aliado, mas ele apenas deu de ombros, impotente. Sua mãe achou que seria uma boa surpresa, disse ele, com voz fraca. Os padrões de toda a minha vida passaram diante de mim. Inscrições para faculdades misteriosamente perdidas para instituições a mais de 3 horas de distância.
Uma oportunidade de bolsa de estudos que minha mãe esqueceu de me contar até depois do prazo final. Namorados criticavam sutilmente até que eu mesma comecei a duvidar dos relacionamentos. Até minha escolha de carreira foi influenciada por seus comentários constantes sobre a estabilidade do marketing em comparação com meu interesse original em fotografia. Peguei meu celular para ligar para Madison, precisando de alguém sensato para conversar, mas fui direto para a caixa postal. Hora perfeita para o celular dela estar desligado. Catherine, disse mamãe, usando meu nome completo como sempre fazia ao ditar as regras, eu sei que você está chateada, mas está exagerando. Isso é para o seu próprio bem. Meu próprio bem? Repeti, incrédula. Como violar minha privacidade e tomar decisões sobre minha vida sem minha opinião é para o meu próprio bem? Você não está pensando com clareza sobre isso, continuou ela. O estúdio é perfeito para uma mulher solteira. Você não precisa de todo aquele espaço que estava procurando no centro da cidade. Isso não cabe a você decidir. Bem, alguém precisa tomar decisões sensatas aqui, ela retrucou, sua fachada de prestatividade finalmente se rompendo. Você claramente não está pronto para tomar essas decisões sozinho. A implicação de que aos 27 anos, com uma carreira de sucesso e uma vida independente, eu de alguma forma não era capaz de escolher meu próprio apartamento foi a gota d'água. Devolve tudo, exigi. Agora. Não vou me mudar para aquele estúdio. É tarde demais, respondeu a mãe friamente. O depósito não é reembolsável. Isso é problema seu, não meu, eu disse, me surpreendendo com a minha firmeza. Eu nunca pedi para você fazer nada disso. Depois de tudo que fizemos por você, ela começou, elevando a voz. Este foi o início de um roteiro familiar, que eu ouvirá ao longo da vida sempre que me opunha ao controle deles. A culpa, o lembrete de tudo o que eu lhes devia, a implicação de que independência era sinônimo de ingratidão. Pela primeira vez, eu não ia fazer a minha parte. O que exatamente você fez por mim que lhe dá o direito de tomar as minhas decisões? Perguntei, com a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Porque, do meu ponto de vista, isso parece controle, não amor. Os olhos da mamãe se arregalaram em choque. Não era assim que nossas discussões costumavam ser. Normalmente, eu me emocionava, ela permanecia calma e razoável, e, eventualmente, eu cedia para manter a paz. Controle, repetiu ela, incrédula. Nós lhe demos tudo. Um lugar para morar, apoio para sua carreira. Eu pago aluguel, interrompi. Sou financeiramente independente desde a formatura. E quanto à minha carreira, você tentou me convencer a não aceitar meu emprego atual porque não era a escolha segura que você queria. Nós só queremos o que é melhor para você, papai interrompeu, tentando amenizar a situação. Não, respondi com firmeza. Você quer o que acha que é melhor para mim, o que não é a mesma coisa. O rosto da mãe endureceu. Este apartamento está sendo alugado, Catherine. Já avisamos sobre a casa de hóspedes. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você o quê? Nós avisamos, ela repetiu. Seus primos, Thomas e Amber, precisam de um lugar para ficar enquanto a casa deles está sendo reformada. Eles vão se mudar para a casa de hóspedes no mês que vem. Sem me pedir, eu estava quase gritando. Essa é a minha casa. Você não pode simplesmente decidir que eu vou me mudar. É nossa propriedade, disse a mãe friamente. E já está na hora de você ter seu próprio lugar, de qualquer forma. O estúdio é perfeito. É metade do tamanho que eu preciso, protestei. E o acrobro? Eu levaria 1h30 para ir e voltar do trabalho. Você poderia procurar um emprego mais perto de casa, sugeriu minha mãe, como se mudar a carreira que eu havia construído durante 5 anos fosse uma questão simples. Isso é loucura, murmurei, passando as mãos pelos cabelos. Completamente loucura. Virei-me para o meu pai, na esperança de obter algum apoio. Pai, você não pode achar que isso está certo. Ele pareceu desconfortável, mas deu de ombros. Sua mãe pensou muito nisso, Kate. O estúdio é realmente bom, e o bairro é seguro. Não é essa a questão, eu me esforçava para fazê-los entender. A questão é que está é a minha vida, a minha decisão. Caminhei até uma das caixas abertas e dei uma espiada lá dentro, então senti meu coração apertar.
Onde está o porta-joias da minha avó? Tinha sido um presente especial da mãe do meu pai antes de ela falecer. Mamãe e papai trocaram olhares. Mãe, perguntei, sentindo um novo medo tomar conta de mim, onde está? Bem, começou minha mãe, sem me olhar nos olhos, já que você não estava usando muito, pensei que Amber poderia gostar de tê-lo. Você deu o porta-joias da minha avó? Perguntei, incrédula. Sem me pedir? Você tem tantas coisas que nunca usa, justificou a mãe. Achamos que fazia sentido passar alguns itens para a família que pudesse usá-los. O que mais? Perguntei, olhando ao redor freneticamente. O que mais você deu? Nenhum dos dois respondeu imediatamente, o que me disse tudo. A escrivaninha antiga da casa de hóspedes, perguntei, lembrando-me da peça que eu mesma havia restaurado na faculdade. Papai desviou o olhar. Meu equipamento fotográfico da faculdade? A mãe ficou tensa. Você não usa isso há anos. A filha do Thomas se interessa por fotografia. Então, você simplesmente doou, terminei, com a voz embargada. Será que eu possuo alguma coisa aos seus olhos? Ou tudo é só seu para você distribuir como achar melhor? Não seja dramática, retrucou a mãe. São só coisas. São minhas coisas, gritei, sem me importar mais em manter a compostura. Coisas que importam para mim, que têm significado e memórias associadas. Tia Silvia finalmente se pronunciou. Eleanor, talvez você devesse ter perguntado a Kate primeiro. Fique fora disso, Silvia, disse a mãe rispidamente. Isso é entre nós e nossa filha. Senti as lágrimas brotando, mas as contive. Isso está fora de controle, disse eu baixinho. Isso é um completo desrespeito por mim como pessoa. Nós somos seus pais, insistiu a mãe. Tudo o que fazemos é porque amamos você. Isso não é amor, respondi. Isso é propriedade. A sala ficou em silêncio. Até minha mãe pareceu momentaneamente atordoada. Papai foi o primeiro a falar. Kate, isso não é justo. Nós. Não é justo, ri amargamente. Sabe o que não é justo? Chegar em casa e encontrar minha vida sendo embalada sem minha permissão, tendo minha privacidade violada, descobrindo que minha casa foi doada e meus pertences distribuídos para parentes. Fui em direção à porta, precisando escapar antes que eu desabasse completamente. Aonde você vai? Perguntou minha mãe. Para longe daqui, eu disse simplesmente. Não posso ficar nesta casa agora. Catherine Elizabeth Parker, não ouse sair por aquela porta, minha mãe gritou para mim, usando sua voz de ultimato com o nome completo, que funcionava tão bem quando eu tinha 16 anos. Parei na soleira, me virei e a olhei diretamente nos olhos. Tenho 27 anos, mãe. Você não pode mais me dizer o que fazer. Com isso, saí, ignorando seus chamados atrás de mim. Entrei no carro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu saía da garagem de ré, sem um destino claro em mente. Acabei no Jefferson Park, um pequeno espaço verde a cerca de 15 minutos da casa dos meus pais, onde eu costumava ir na adolescência quando precisava de espaço para pensar. Sentado em um banco perto do pequeno lago, deixei as lágrimas rolarem livremente enquanto a magnitude do que havia acontecido me dominava. Meu telefone vibrou sem parar com ligações dos meus pais, que eu ignorei. Depois de uns 20 minutos, finalmente recebi uma mensagem da Madison. O que aconteceu? Mamãe está pirando. Eu não tinha energia emocional para explicar tudo por mensagem, então simplesmente respondi. Meus pais empacotaram minhas coisas para me mudar sem pedir. Doaram minhas coisas. Eu fui embora. Posso te ligar mais tarde? A resposta dela foi imediata. Meu Deus. Sim. Ligue quando quiser. Você está bem? Não. Nem de perto. Quando o sol começou a se pôr sobre o parque, sentei-me sozinha, sentindo-me completamente traída pelas pessoas que deveriam me amar mais no mundo. A pior parte não era o apartamento, nem mesmo a invasão de privacidade. Era perceber que meus pais não me viam como uma adulta autônoma, capaz de tomar minhas próprias decisões. Aos olhos deles, eu ainda era uma criança a ser gerenciada e dirigida. A ideia era devastadora.
À medida que o crepúsculo se punha sobre o parque, o peso total do que havia acontecido desabou sobre mim. Meus pais não tinham apenas se excedido. Eles tinham sistematicamente desmantelado minha vida sem o meu consentimento. A casa de hóspedes não era apenas um lugar onde eu ficava. Era o meu lar. Eu havia construído uma vida ali, criado um espaço que era inteiramente meu, e agora ele estava sendo entregue a primos que eu mal via 2 vezes por ano. Rolei a tela do meu celular, olhando as chamadas perdidas dos meus pais, 10 da minha mãe, 3 do meu pai. Havia também várias mensagens de texto, variando de exigências raivosas para saber onde eu estava a perguntas preocupadas sobre a minha segurança, culminando em declarações que me faziam sentir culpada sobre o quanto estavam preocupados. A mensagem mais recente da minha mãe dizia: Catherine, esse comportamento é completamente irresponsável. Seu pai e eu estamos morrendo de preocupação. Volte para casa imediatamente para que possamos discutir isso como adultos. A ironia de ela invocar um comportamento adulto não passou despercebida por mim. Com as mãos trêmulas, abri meu aplicativo de fotos e percorri as fotos do meu espaço na casa de hóspedes. As estantes que eu havia organizado perfeitamente, a parede da galeria com fotos que eu mesma havia tirado, o aconchegante cantinho de leitura perto da janela. Tudo isso teria desaparecido, amontoado em um minúsculo estúdio que eu nunca tinha visto. Mas era pior do que isso. Enquanto eu estava ali sentado, percepções mais devastadoras me atingiam. Minha mãe não tinha lido apenas meu diário. Ela tinha vasculhado meu computador, minha correspondência particular, meus documentos pessoais. A violação foi visceral, como se alguém tivesse mexido em mim e vasculhado meus pensamentos mais íntimos. E eles doaram minhas coisas. Não qualquer coisa, mas itens com profundo valor sentimental. O porta-joias da minha avó era um dos meus bens mais preciosos. Lá dentro, não estavam apenas as poucas joias que ela me deixou, mas também cartas que ela havia escrito, pequenas lembranças que compartilhamos, uma flor prensada da última vez que caminhamos juntas em seu jardim antes de ela falecer. Será que minha mãe sabia que aquelas coisas estavam lá? Será que ela se importava? A escrivaninha antiga que eu havia restaurado tinha sido um trabalho feito com amor durante um período difícil na faculdade. Encontrei-a em um brechó, completamente caindo aos pedaços, e passei um verão inteiro lixando, consertando e restaurando. Representou um período em que me senti mais independente, mais capaz. E meu equipamento fotográfico, a câmera e as lentes de nível profissional que eu havia economizado durante a faculdade, sonhando em, um dia, seguir a fotografia como algo mais do que um hobby. Equipamentos que representavam um caminho não trilhado, mas ainda assim estimado como uma possibilidade. Tudo isso doado sem pensar 2 vezes. Um soluço escapou de mim, assustando um pato próximo. Não eram apenas pertences. Eram partes da minha identidade, representações tangíveis de quem eu era e do que importava para mim. E meus pais os distribuíram como itens indesejados em uma venda de garagem. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez do meu pai: Kate, por favor, volte para casa. Sua mãe está muito chateada. Precisamos conversar sobre isso. Claro, minha mãe ficou chateada. Não importava que eles tivessem violado minha privacidade, doado meus pertences e tentado me realocar sem o meu consentimento. A prioridade ainda eram os sentimentos da minha mãe. Quando a escuridão caiu completamente, recebi uma nova mensagem de Madison: acabei de falar com a mamãe. Nossa, Kate. Você está bem? Onde você está? Precisa que eu vá te buscar? Respondi imediatamente: estou no Jefferson Park, sentada aqui, tentando processar tudo. Madison, fique aí. Vou te buscar. 20 minutos. Pela primeira vez desde que saí da casa dos meus pais, senti um pequeno alívio. Madison entenderia. Ela sempre enxergava o comportamento controlador dos nossos pais com mais clareza do que eu. Enquanto esperava pela minha irmã, tentei pensar racionalmente sobre minhas opções. Não podia voltar para a casa de hóspedes naquela noite, não com meus pais no estado em que se encontravam, não com tudo tão cru. Um hotel era uma opção, mas a ideia de ficar sozinha em um quarto anônimo fez o vazio no meu peito se expandir dolorosamente. Madison chegou exatamente 20 minutos depois, com o carro dela parando ao lado do meu no estacionamento agora vazio. Ela correu e me envolveu num abraço apertado antes mesmo que eu pudesse me levantar.
Sinto muito, muito mesmo, sussurrou ela, me abraçando enquanto eu desabava novamente. Mamãe me contou o que aconteceu, mas eu sei que a versão dela é completa. Quando finalmente me afastei, enxugando o rosto manchado de lágrimas, Madison me levou até o carro. Você vai ficar comigo esta noite, disse ela com firmeza. Sem discussões. No caminho para o apartamento dela, contei tudo a ela: o contrato de aluguel, a invasão de privacidade, os bens redistribuídos, a casa de hóspedes doada. Os nós dos dedos de Madison ficaram brancos no volante. Eles sempre foram controladores, mas isso é outro nível, disse ela. Você sabia que eles estão planejando isso há meses? Virei-me para ela, chocada. Meses? Como você sabe disso? Ela fez uma careta. Mamãe mencionou na Páscoa que eles estavam pensando em deixar Thomas e Amber usarem a casa de hóspedes para a reforma. Presumi que eles tivessem conversado com você. A Páscoa foi há 2 meses, eu disse, atordoada. Eles estão planejando me expulsar há 2 meses sem dizer uma palavra. Sinto muito, Kate. Eu deveria ter perguntado se você soubesse. Cavalgamos em silêncio por alguns minutos antes de Madison falar novamente. Você sabe que pode ficar comigo o tempo que precisar, certo? O sofá é retrátil e, na verdade, é bem confortável. Obrigada, eu disse, agradecida. Só preciso de alguns dias para entender as coisas. Mas, ao chegarmos ao seu pequeno apartamento de 1 quarto, outro pensamento horrível me atingiu. Minhas roupas de trabalho, meu laptop, tudo o que preciso ainda está em casa. A expressão de Madison endureceu. A gente resolve isso amanhã. Agora, você precisa descansar. Naquela noite, deitada no sofá-cama de Madison, o sono me fugiu. Minha mente repetia cada momento do confronto, cada violação, cada rejeição dos meus sentimentos e da minha autonomia. Ao amanhecer, cheguei a uma conclusão devastadora: não podia mais ter um relacionamento com meus pais como antes. Algo fundamental precisava mudar. Na manhã seguinte, Madison ligou dizendo que estava doente para me ajudar a planejar meus próximos passos. Sentamos à sua pequena mesa da cozinha, fazendo listas do que eu precisava imediatamente e do que podia esperar. Você precisa de roupas, seu laptop de trabalho e documentos essenciais, disse Madison, de forma prática. Todo o resto pode esperar até você ter um lugar para ficar. Não acredito que preciso encontrar um apartamento imediatamente, eu disse, com a cabeça latejando de estresse. O mercado imobiliário está tão competitivo agora. Madison hesitou. Tenho pensado nisso. Meu contrato de aluguel termina em 2 meses. E se procurássemos um apartamento de 2 quartos juntos? Seria apertado até lá, mas poderíamos dar um jeito. A oferta era tentadora, mas algo dentro de mim resistia. Acho que preciso fazer isso sozinha, disse eu lentamente. Já faz tempo demais que deixo outras pessoas tomarem decisões por mim. Ela assentiu, entendendo imediatamente. Então, nós encontraremos um lugar para você. Mas minha oferta permanece válida se você mudar de ideia. Meu celular vibrou com outra mensagem da minha mãe: Catherine, isso já está demorando demais. Seu pai e eu esperamos você em casa hoje. A mudança vem amanhã de manhã buscar suas coisas. Este apartamento estúdio é inegociável neste momento. A audácia era de tirar o fôlego. Mesmo agora, depois de tudo, ela ainda tentava impor os termos. Mostrei a mensagem para Madison, e seus olhos se arregalaram. Ela está falando sério? Completamente, respondi, sombria. Sempre foi assim. Do jeito deles ou nada. E o que acontece se você simplesmente se recusar a se mudar para o estúdio? Pensei na questão. Acho que eles estão presos a um contrato de aluguel. Depois de desligar, olhei para Madison, que tinha ouvido minha parte da conversa. Parece perfeito, disse ela, sorrindo. E te daria tempo para encontrar seu próprio lugar sem pressão. Pela primeira vez em 24 horas, senti um vislumbre de esperança. Eu tinha opções reais que eu podia escolher por mim mesma. Mas primeiro, eu precisava encarar meus pais e recuperar o que era meu. Enquanto Madison e eu estávamos sentados em seu apartamento, elaborando estratégias, uma estranha calma tomou conta de mim.
Esta crise, por mais dolorosa que fosse, havia trazido algo à tona com clareza cristalina. O padrão de controle esteve presente durante toda a minha vida, e eu o estava possibilitando. Lembrei-me de uma conversa com minha mentora profissional, Janete, alguns meses antes. Tínhamos conversado sobre um cliente difícil, e eu mencionei minha tendência a ceder a exigências irracionais para manter a paz. Estabelecer limites não se trata apenas daquilo a que você diz não, Janete me disse. Trata-se de definir quem você é e o que você aceitará na sua vida. Os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas que não acreditam que você tem o direito de tê-los. Na época, pensei que ela estivesse falando apenas sobre relacionamentos com clientes. Agora percebi o quão profundamente suas palavras se aplicavam à minha situação familiar. Este é o meu limite, disse em voz alta para Madison. Não posso continuar vivendo assim. Madison assentiu, entendendo imediatamente. O que você quer fazer? Vou aceitar a oferta da Alicia, decidi. É a solução perfeita por enquanto. Mas primeiro preciso pegar meus pertences essenciais em casa. Eu vou com você, disse Madison com firmeza. Você não deveria enfrentá-lo sozinha. Balancei a cabeça. Preciso fazer isso sozinha. Mas você se importaria de ser minha reserva? Talvez esperar no carro. Com certeza, ela concordou. E estou chamando a Alicia para se juntar a nós. Quanto mais apoio você tiver, melhor. Alicia concordou prontamente em nos encontrar na casa dos meus pais. A segurança está nos números, disse ela. Além disso, tem um SUV com bastante espaço para suas coisas. Antes de partir, reservei um tempo para me preparar mentalmente. Esse confronto seria diferente de qualquer outro que eu já tivera com meus pais. Eu não ficaria emocionada, nem na defensiva, nem buscaria a aprovação deles. Seria clara, firme e focada nas minhas próprias necessidades. Também tomei medidas práticas para me proteger. Liguei para o meu banco para garantir que meus pais não constassem em nenhuma das minhas contas e não pudessem acessar minhas finanças. Enviei um e-mail para o meu chefe, explicando que precisava de uma licença pessoal emergencial na sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira com uma apresentação de Peterson concluída. Até marquei uma consulta com um terapeuta que Alicia havia recomendado, reconhecendo que precisaria de ajuda profissional para processar esse trauma familiar. No meio da tarde, estávamos prontos. Madison nos levou até a conhecida rua suburbana onde eu cresci, estacionando em frente à casa. Alicia chegou minutos depois, me dando um abraço apertado antes de nos aproximarmos juntas da porta da frente. Respirei fundo e toquei a campainha, um ato simbólico, pois ainda tinha chave, mas queria deixar claro desde o início que aquela não era mais a minha casa. Mamãe abriu a porta, com a expressão mudando de esperança para cansaço ao ver Madison e Alicia ao meu lado. Catherine, disse ela secamente, finalmente decidiu voltar para casa, pelo que vejo. E você trouxe amigos. Apoio, corrigi. Podemos entrar? Preciso pegar alguns dos meus pertences. Ela se afastou relutantemente. Papai surgiu da cozinha, parecendo aliviado e apreensivo ao mesmo tempo. Kate, disse ele, aproximando-se de mim para um abraço do qual me afastei sutilmente. Estávamos tão preocupados. Eu te avisei que estava segura, eu disse calmamente. Fiquei com a Madison ontem à noite. A sala ainda continha pilhas de caixas com meus pertences, embora em menor quantidade do que ontem. Percebi que várias delas haviam sumido. Onde estão as outras coisas? Perguntei. Mamãe ergueu o queixo. Continuamos a arrumar as malas enquanto você estava tendo seu episódio. Algumas caixas já estão no estúdio. A desconsideração casual da minha angústia legítima como um episódio pode ter me desviado do caminho no passado, mas hoje me recusei a me desviar. Não vou me mudar para o estúdio, disse eu claramente. Encontrei meu próprio lugar. Não seja ridículo, zombou a mãe. O contrato está assinado. O depósito está pago. É negócio fechado. Não por mim, apontei. Eu nunca assinei nada. Nunca concordei com este acordo. Quaisquer compromissos financeiros que você tenha assumido são seus. Papai se adiantou, sempre mediador. Kate, seja razoável. Sua mãe se deu muito trabalho.
É exatamente esse o problema, interrompi, surpreendendo-o, essa decisão nunca foi dela. Nada disso foi. Respirando fundo, proferi o discurso que vinha ensaiando a manhã toda. Durante toda a minha vida, você tomou decisões por mim sem a minha opinião ou consentimento. Você justificou isso como amor, como proteção, como saber o que é melhor para mim. Mas amor verdadeiro significa respeitar a autonomia de alguém e seu direito de fazer suas próprias escolhas, mesmo escolhas com as quais você possa não concordar. Mamãe abriu a boca para interromper, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei. Ontem, você passou dos limites. Invadiu minha privacidade, doou meus pertences e tentou me realocar sem o meu consentimento. Isso não é amor nem ajuda. É controle, e não vou mais aceitar isso. O quarto ficou em silêncio. Madison estava parada perto da porta, seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação. Alicia permaneceu perto de mim, uma presença firme e acolhedora. Aceitei um quarto no apartamento da Alicia em River North, continuei. A decisão é minha, e não há discussão. Vou me mudar hoje. River North, minha mãe gaguejou. Aquele bairro é minha escolha, terminei com firmeza, assim como minha carreira é minha escolha. Meus bens são meus para guardar ou doar, e minha privacidade é minha para proteger. Papai me olhou com novos olhos, como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Kate, eu não fazia ideia de que você se sentia assim. Já tentei te dizer muitas vezes, eu disse, amenizando um pouco a situação. Mas você sempre se submeteu à mamãe, e ela sempre descartou meus sentimentos como reações exageradas ou imaturidade. O rosto da mãe ficou petrificado. Depois de tudo que fizemos por você, ela começou, voltando ao seu refrão de sempre. Sou grata pelas coisas boas que você fez, reconheci, mas essas coisas não lhe dão o direito de controlar a minha vida. Tenho 27 anos. Tenho uma carreira de sucesso, independência financeira e a capacidade de tomar minhas próprias decisões. Claramente não são boas decisões, retrucou mamãe. Se você acha que se mudar para River North faz sentido. Isso sou eu quem determino, respondi calmamente, não você. Virei-me para as caixas empilhadas pela sala. Vou levar meus itens essenciais hoje, roupas, materiais de trabalho, documentos importantes e pertences sentimentais. Vou providenciar o resto mais tarde. E o apartamento estúdio? Perguntou a mãe. Estamos em apuros com o aluguel. Como eu disse, a responsabilidade é sua. Você assinou, não eu. Talvez pela primeira vez na minha vida, vi minha mãe sem palavras. Papai olhou para nós dois, visivelmente dividido. Robert, disse a mãe finalmente, virando-se para ele em busca de apoio, diga a ela que ela não pode fazer isso. Papai hesitou, mas depois surpreendeu a todos nós. Na verdade, Eleanor, acho que ela consegue. E talvez devesse. A mãe olhou para ele, chocada. O que você está dizendo? Estou dizendo que fomos longe demais, admitiu ele baixinho. Não deveríamos ter mexido nas coisas dela, assinado um contrato de aluguel sem o seu conhecimento ou doado seus pertences. Se eu tivesse me oposto com mais veemência ontem, talvez não estivéssemos aqui agora. Foi o mais perto que meu pai chegou de enfrentar minha mãe, e o momento não poderia ter sido mais crucial para mim. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Estávamos ajudando ela. Não, mãe, eu disse gentilmente. Você estava me controlando. Há uma diferença. Com a ajuda de Madison e Alicia, comecei a separar metodicamente as caixas, pegando apenas o que realmente importava para mim, roupas para o trabalho, meu laptop e arquivos de trabalho, documentos importantes como minha certidão de nascimento e passaporte, e os itens sentimentais que ainda não tinham sido doados. A mãe alternava entre acessos de raiva, choros de culpa e tentativas de barganha. Não é essa a questão, expliquei pelo que pareceu ser a 100ª vez. A questão é que você tomou essa decisão sem mim. Papai nos rondava, desconfortável, de vez em quando nos ajudando a carregar caixas para o SUV da Alicia. Em certo momento, ele me puxou de lado. Kate, quero que você saiba que sinto muito. Eu deveria ter falado antes. O pedido de desculpas foi inesperado e me tocou profundamente. Obrigada, pai. Isso significa muito.
Sua mãe, ele hesitou, ela tem boas intenções. Ela só não sabe como deixar para lá. Eu sei que ela acha que está ajudando, reconheci. Mas isso não pode continuar. Preciso viver a minha própria vida. Ele assentiu com tristeza. Ainda nos veremos? Nos jantares de domingo? Preciso de um tempo, respondi honestamente. Mas sim, eventualmente em termos diferentes, no entanto. Quando terminamos de carregar os meus últimos pertences essenciais, minha mãe fez uma última tentativa de assumir o controle. Nós vamos te ajudar financeiramente até você se instalar, ofereceu ela, com a implicação clara: dinheiro com condições. Não, obrigada, recusei educadamente, mas com firmeza. Estou bem financeiramente. Ela parecia genuinamente perdida, como se não conseguisse compreender um relacionamento comigo que não envolvesse alguma forma de dependência ou controle. Enquanto me preparava para ir embora, virei-me para meus pais. Quero que saibam que amo vocês dois. Isso não mudou, mas nosso relacionamento precisa mudar. Sou adulta e preciso que vocês respeitem isso. Mamãe não respondeu, seu rosto uma máscara de mágoa e raiva. Papai assentiu, apertando meu ombro gentilmente. Saí da casa da minha infância sentindo uma mistura complexa de dor e libertação. O caminho até o apartamento da Alicia foi praticamente silencioso, nós três processando a intensidade do que acabará de acontecer. Enquanto descarregávamos as caixas no prédio da Alicia, Madison me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou ela. Isso exigiu uma coragem incrível. Pela primeira vez desde que essa provação começou, senti uma genuína sensação de paz. O caminho à frente não seria fácil, mas eu finalmente havia assumido o controle da minha própria vida. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades e ajustes. O quarto de hóspedes da Alicia era menor que o meu na casa de hóspedes, mas parecia mais meu do que qualquer outro lugar onde eu já havia morado, simplesmente porque eu o havia escolhido. Com a ajuda de Madison e Alicia, organizei o quarto para maximizar o espaço limitado. Penduramos minhas roupas no armário, montamos minha área de trabalho perto da janela com vista para o horizonte da cidade e colocamos meus poucos itens pessoais resgatados onde eu pudesse vê-los e apreciá-los. Está ficando ótimo, comentou Alicia enquanto terminávamos de arrumar minhas estantes. Como está? Diferente, admiti, mas uma diferença boa. Como se eu finalmente pudesse respirar. Meus pais tentaram entrar em contato comigo várias vezes ao longo da semana. As mensagens da minha mãe alternavam entre exigências raivosas, lamentações que me faziam sentir culpada e, ocasionalmente, lamentos que ainda carregavam consigo condições. As do meu pai eram mais simples, verificando se eu estava bem, perguntando se eu precisava de alguma coisa e, uma vez, uma mensagem simples que dizia: estou cuidando da sua mãe. Dê um tempo a ela. Respondi educadamente, mas brevemente, ao meu pai, mantendo os limites e deixando a porta aberta para um relacionamento mais saudável no futuro. Às mensagens da minha mãe, em grande parte, não respondi, exceto para confirmar que eu estava segura e que havia encontrado um lugar para ficar. Madison vinha todas as noites depois do trabalho, me ajudando a me acomodar e a processar as consequências emocionais. Mamãe também fica me ligando, confidenciou. Querendo saber tudo sobre o seu novo lugar, se você já se recuperou. O que você diz a ela? Perguntei. A verdade, que você está indo bem e que ela precisa respeitar seus limites se quiser manter um relacionamento com você. Na manhã de sexta-feira, exatamente uma semana depois que meu mundo implodiu, acordei me sentindo estranhamente em paz. Tinha minha primeira sessão de terapia marcada para aquela tarde. Eu havia retornado ao trabalho com colegas que me apoiavam e estava começando a enxergar um caminho a seguir que incluía relacionamentos mais saudáveis com minha família. Durante o café da manhã, Alicia sugeriu algo que eu não tinha considerado. Deveríamos voltar para buscar o resto das suas coisas neste fim de semana, disse ela. Você mencionou que ainda há caixas na casa dos seus pais, e eles disseram que algumas já foram levadas para aquele estúdio. O pensamento me deu um aperto no estômago. Não tenho certeza se estou pronta para enfrentá-los novamente tão cedo. Você não estará sozinho, prometeu ela. Madison e eu estaremos lá com você. E, desta vez, vamos levar Paul também. Paul era irmão de Alicia, um gigante gentil que trabalhava como carregador de móveis. A união faz a força, concordou Madison quando liguei para ela com o plano.
Além disso, ter um homem por perto pode fazer a mamãe se comportar melhor. Ela sempre dá aquela de mãe perfeita perto de estranhos. Combinamos de ir no sábado de manhã. Passei a sexta-feira à noite fazendo um inventário detalhado do que restava na casa dos meus pais e do que poderia ter sido levado para o estúdio, cujo endereço eu havia obtido nos documentos do contrato de locação. O sábado amanheceu claro e brilhante. Senti uma onda de determinação quando o nosso pequeno comboio, o carro da Madison, o SUV da Alice e a picape do Paul chegou à casa dos meus pais. Desta vez, não toquei a campainha. Usei minha chave, gritando ao entrar: "Mãe, pai, é a Kate. Viemos buscar o resto das minhas coisas." Papai apareceu da cozinha, parecendo surpreso, mas não triste por nos ver. "Kate, que bom te ver." Sua mãe saiu para a reunião do clube de jardinagem. O momento não foi acidental, eu tinha certeza. Madison me olhou e fez um leve sinal de positivo. Isso seria muito mais fácil sem a instabilidade emocional da mamãe. "Estes são meus amigos", apresentei todos. "Estamos aqui para recolher o resto dos meus pertences, incluindo tudo que possa ter sido levado para o estúdio." Papai assentiu, parecendo aliviado. "A maioria das suas coisas ainda está aqui. Levamos apenas algumas caixas de utensílios de cozinha para o estúdio." Ele hesitou e acrescentou: "Sobre aquele apartamento. Falei com o proprietário. Ele está disposto a nos rescindir o contrato de aluguel apenas com o depósito como multa." "Sério? Que boa notícia." "Foi a coisa certa a fazer", disse papai simplesmente. "Sua mãe ainda não sabe." "Não vou mencionar isso", prometi, tocado por esse pequeno ato de rebelião da parte dele. Com a ajuda de todos, trabalhamos com eficiência. Paul e Alicia se concentraram nos itens maiores, minha comoda, minha cadeira e os poucos móveis que eram realmente meus. Madison e eu separamos as caixas restantes, separando o que eu queria manter do que poderia ser doado ou deixado para trás. Papai rondava por perto, ocasionalmente oferecendo ajuda ou informações sobre onde certos itens estavam armazenados. No momento em que os outros carregavam caixas para os veículos, ele se aproximou de mim, hesitante. "Kate, eu te devo um pedido de desculpas", disse ele baixinho. "Um pedido de desculpas de verdade, não apenas aquele rápido que eu dei na semana passada." Parei de separar e dediquei-lhe toda a minha atenção. "Sempre soube que sua mãe pode ser opressora", continuou ele. "Mas eu disse a mim mesmo que era apenas o jeito dela de demonstrar amor. Nunca intervim quando deveria, nunca te defendi quando o controle dela se tornou prejudicial." "Por que não?", perguntei, não de forma acusadora, mas genuinamente querendo entender. Ele suspirou profundamente. "Parte disso foi o caminho de menor resistência. Sua mãe é uma força da natureza quando está determinada a fazer alguma coisa. Mas, para ser sincero, também não percebi o quanto isso estava te machucando. Achei que você fosse como eu, capaz de deixar as tendências controladoras dela te ignorarem." "Nunca me passou despercebido, pai", eu disse gentilmente. "Só aprendi a esconder melhor o quanto doía." Ele assentiu, parecendo genuinamente magoado. "Agora percebo isso e estou tentando melhorar. Sugeri que nós dois consultemos um terapeuta para trabalharmos em relacionamentos mais saudáveis entre você e Madison." Isso foi tão inesperado que, por um momento, não consegui falar. Mamãe concordou com a terapia, finalmente consegui dizer. "Ainda não", admitiu ele. "Mas não vou desistir. Ver você ir embora semana passada foi um sinal de alerta. Não quero perder minha filha porque não conseguimos respeitá-la como adulta." Impulsivamente, abracei-o, o primeiro contato real que tivemos desde que toda essa provação começou. "Obrigada, pai. Isso significa muito." No início da tarde, já tínhamos recuperado tudo o que era importante para mim, incluindo uma ida ao estúdio para pegar as poucas caixas que haviam sido entregues lá. Fiquei surpreso com quão pequeno e apertado o estúdio realmente era, confirmando meu instinto de que seria completamente errado para mim. Quando terminamos de carregar os últimos itens na caminhonete do Paul, meu pai me entregou uma caixinha de madeira que eu não reconheci. "O que é isso?", perguntei, abrindo-a e encontrando a caixa de joias da minha avó lá dentro, com todo o seu conteúdo. "Eu descobri com a Amber", explicou ele. "Disse a ela que houve um mal-entendido.
A mesa e o equipamento fotográfico também serão devolvidos. Posso mandá-los para o seu novo apartamento quando chegarem. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Obrigada, sussurrei, apertando a caixa contra o peito. Enquanto nos preparávamos para sair, papai perguntou hesitante: tudo bem se eu ligar para você um dia desses? Só para saber como você está. Eu adoraria, eu disse, com sinceridade. Talvez possamos almoçar juntos na semana que vem. Só nós dois. Seu rosto se iluminou. Eu adoraria. Tínhamos acabado de carregar os veículos quando outro carro entrou na garagem. Minha mãe apareceu, com a expressão sombria ao observar a cena, os veículos carregados, meus amigos e eu, claramente no processo de remover meus pertences restantes. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, aproximando-se rapidamente. Robert, o que você permitiu? Antes que meu pai pudesse responder, dei um passo à frente, mantendo a voz calma e serena. Olá, mãe. Vim buscar o resto das minhas coisas. Sem nem ligar antes, disse ela, indignada. Esta ainda é a nossa casa, Catherine. Eu sei, reconheci. E agradeço a ajuda do papai hoje. Ela olhou para os veículos carregados, com uma expressão que misturava raiva e algo que poderia ser medo. Então, isso está mesmo acontecendo. Vocês vão mesmo embora? Já fui embora na semana passada, lembrei-a gentilmente. Hoje, estou só recolhendo meus pertences. Ela se virou para o pai, acusatória, e você a ajudou pelas minhas costas. Papai endireitou os ombros de um jeito que eu raramente vira. É propriedade dela, Eleanor. Ela tem todo o direito. Os olhos da minha mãe se arregalaram diante daquele desafio incomum. Ela se virou para mim, a voz assumindo o tom magoado que eu conhecia tão bem. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Entra sorrateiramente enquanto eu estou fora, virando seu pai contra mim? No passado, essa abordagem teria funcionado. Eu teria me sentido culpada, na defensiva, ansiosa para apaziguar as coisas. Mas a terapia, mesmo que fosse apenas uma sessão, me ajudou a enxergar essa dinâmica com mais clareza. Mãe, não se trata de retribuição ou de tomar partido, eu disse calmamente. Trata-se de eu tomar minhas próprias decisões como adulta. Eu te amo, mas preciso que você respeite meus limites. Limites, repetiu ela, como se fosse uma palavra estrangeira. Nós somos seus pais. Sim, você é, e eu sempre serei sua filha, mas também sou uma adulta com o direito de fazer minhas próprias escolhas. Ela me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Talvez, de certa forma, ela estivesse. A filha que ela sempre conseguirá controlar-se fora, substituída por alguém que conseguia se manter firme em seu próprio poder. Estamos indo agora, eu disse, gesticulando para meus amigos que assistiam à conversa tensos. Papai tem meu novo endereço, caso vocês queiram me mandar correspondência. E quando estiverem prontos para conversar de verdade, sem tentar controlar o resultado, ficarei feliz em ouvir de vocês. Com isso, caminhei até o carro de Madison e entrei, observando pela janela enquanto meu pai colocava o braço em volta dos ombros rígidos da minha mãe. Enquanto nos afastávamos, não senti nenhum triunfo ou vingança, apenas uma mistura de tristeza e esperança. O relacionamento não havia acabado, mas havia mudado fundamentalmente. E essa mudança, por mais dolorosa que fosse, tinha sido necessária para o meu próprio bem-estar. Você está bem? Perguntou Madison enquanto entrávamos na rodovia. Pensei na pergunta com cuidado. Não completamente, respondi honestamente, mas estarei. Um mês depois de me mudar para o apartamento da Alicia, eu estava no meu novo quarto, maravilhada com a transformação. O espaço havia se tornado verdadeiramente meu, de uma forma que meu quarto na casa de hóspedes jamais fora. Pintei uma parede de um azul petróleo vibrante que minha mãe teria odiado, pendurei quadros que me tocavam em vez de combinar com a decoração e organizei meus livros por gênero em vez de tamanho e cor, como minha mãe sempre insistira. Está incrível aqui dentro, comentou Alicia, encostando-se no batente da porta. Mal consigo reconhecê-lo como o mesmo cômodo. Obrigada por me deixar fazer mudanças, disse eu, agradecida. E por todo o resto. Morar com Alicia tinha sido uma revelação.
Ela respeitava minha privacidade, nunca entrava no meu quarto sem permissão e me tratava como um parceiro igual nas decisões da casa. Essas coisas não deveriam ser extraordinárias, mas depois de uma vida inteira de controle sutil, pareciam revolucionárias. O trabalho também se tornou um santuário. Meu sucesso com a conta Peterson me levou a maiores responsabilidades e reconhecimento. Minha chefe, Janete, me apoiou muito quando expliquei brevemente minha situação familiar. Estabelecer limites saudáveis é uma das coisas mais difíceis que fazemos como adultos, ela me disse. Especialmente com pais que não querem esses limites. Estou orgulhosa de você por ter dado esse passo. Talvez a parte mais transformadora deste mês tenham sido minhas sessões semanais de terapia com a doutora Rivera. Ela me ajudou a entender que o comportamento controlador dos meus pais não tinha nada a ver comigo. Tratava-se das próprias inseguranças e da incapacidade deles de se adaptarem ao crescimento dos filhos. A identidade da sua mãe foi moldada pela necessidade, explicou a doutora Rivera. Quando você demonstra independência, ela vivencia isso como rejeição. Isso não torna o comportamento dela aceitável, mas compreendê-lo pode ajudar você a responder de forma mais eficaz. Meu pai e eu tínhamos estabelecido uma nova rotina de almoços semanais, só nós dois. No início, eram estranhos, com meu pai inseguro sobre como se relacionar comigo fora da dinâmica familiar. Mas, aos poucos, fomos construindo um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez da autoridade parental. Minha mãe estava tendo mais dificuldades com a nova realidade. Ela havia ligado várias vezes, e cada conversa era uma mistura de sentimentos de culpa, comentários passivo-agressivos e, ocasionalmente, perguntas sinceras sobre a minha vida. Eu mantinha limites firmes, encerrando as ligações quando ela se tornava manipuladora e expressando gratidão quando ela se esforçava para respeitar minha autonomia. Madison se tornou minha maior aliada, visitando meu novo apartamento com frequência e me ajudando a lidar com a dinâmica familiar em constante evolução. Minha mãe me perguntou ontem que tipo de apartamento você tem, relatou ela durante uma visita. Não para criticar, mas porque ela quer te enviar um presente de inauguração. Sério? Eu estava cético, mas esperançoso. Sério. Acho que ver o papai enfrentá-la foi um choque para ela. Ela está percebendo que pode perder nós dois se não se adaptar. Aos 3 meses, encontrei meu próprio apartamento, um quarto no mesmo bairro da casa da Alicia. Era menor que a casa de hóspedes, mas inteiramente meu. O dia em que assinei o contrato de aluguel foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Tem certeza de que não quer que eu ajude com o depósito? Papai sugeriu quando lhe contei sobre o apartamento. Agradeço a oferta, eu disse com sinceridade. Mas preciso fazer isso sozinha. Ele assentiu, compreendendo de uma forma que talvez não tivesse compreendido antes. Estou orgulhoso de você, Kate. Muito orgulhoso. O dia da mudança chegou no início do outono. Alicia, Madison, Paul e vários outros amigos formaram uma equipe voluntária de mudança, transformando o que poderia ter sido um dia estressante em algo alegre. Enquanto carregávamos a última caixa para o meu novo apartamento, meu telefone tocou. Mamãe ligando, disse Madison, me vendo hesitar. Respirei fundo. Não, eu entendi. Olá, mãe, respondi, indo para minha pequena sacada em busca de privacidade. Catherine, ela começou formalmente, depois suavizou. Kate, seu pai me disse que hoje é dia de mudança. É isso mesmo, confirmei. Acabamos de trazer as últimas coisas. Uma pausa. É um lugar agradável? A pergunta parecia genuinamente interessada, em vez de crítica. Sim, é. Um quarto, boa iluminação, a uma curta distância do trabalho. Outra pausa. Gostaria de ver um dia desses, se você concordar. O pedido, formulado como um pedido, não como uma exigência, representou um progresso significativo. Eu gostaria disso, disse eu, cautelosamente. Talvez em algumas semanas, quando eu estiver instalado. Tudo bem, ela concordou, quase aliviada. Tenho uma coisa para você. Um presente de inauguração. Nada demais, só algo que achei que você poderia gostar. Obrigada, mãe. Que gentileza. Conversamos por mais alguns minutos, a conversa menos tensa do que qualquer outra que tivemos desde a briga.
Ao desligar, senti um vislumbre de esperança de que talvez, com o tempo e a manutenção dos limites, pudéssemos construir um relacionamento mais saudável. 6 meses depois do dia em que flagrei meus pais empacotando minhas coisas, minha vida havia se transformado completamente. Meu novo apartamento me fez sentir em casa como nenhum outro lugar jamais havia sido. Minha carreira continuou a florescer. Recebi outra promoção e agora gerenciava minha própria pequena equipe. Até comecei a namorar novamente, nos meus próprios termos, saindo com um arquiteto gentil chamado Ethan, que conheci em um evento de trabalho. As festas de fim de ano se aproximavam, trazendo consigo seus próprios desafios e oportunidades de crescimento. Pela primeira vez, decidi celebrar o Dia de Ação de Graças no meu apartamento, em vez de ir automaticamente para a casa dos meus pais. Tem certeza? Perguntou Madison quando propus a ideia. Seu lugar é ótimo, mas não foi projetado exatamente para grandes jantares em família. Será aconchegante, insisti, e importante que todos vejam isso como meu lar, não apenas um lugar de parada temporária até que eu recupere o juízo e volte para os subúrbios. Para minha surpresa, minha mãe não resistiu à ideia. Levamos as tortas de abóbora, ofereceu ela. Seu pai também está fazendo o molho especial de cranberry dele. Quando chegou o dia de ação de graças, senti uma estranha mistura de nervosismo e entusiasmo enquanto preparava meu apartamento. Eu havia comprado uma pequena mesa de jantar que mal cabia na minha sala de estar, complementada com cadeiras dobráveis emprestadas de amigos. A cozinha era pequena, mas eu havia planejado cuidadosamente um cardápio que pudesse administrar no espaço limitado. Quando meus pais chegaram, minha mãe ficou parada na soleira da porta por um instante, observando o espaço com olhos curiosos. É lindo, Kate, disse ela finalmente, e eu percebi que ela falava sério. Você o tornou muito seu. A refeição não foi perfeita. O peru estava um pouco passado do ponto, e tivemos que usar a mesa de centro como aparador para pratos extras, mas foi autêntico como nenhuma reunião familiar jamais havia sido. Papai contou piadas, Madison trouxe seu novo namorado, e mamãe realmente fez perguntas sobre a minha vida em vez de dar conselhos não solicitados. Quando terminamos a sobremesa, minha mãe pigarreou, nervosa. Tenho algo a dizer, anunciou, olhando diretamente para mim. Tenho consultado um terapeuta, por sugestão do seu pai. Tem sido esclarecedor. A mesa ficou em silêncio. Isso foi inesperado. Estou começando a entender que minha necessidade de controle veio do medo, continuou ela. Medo de vocês, meninas, cometerem erros, medo de não ser mais necessária, medo de perder meu propósito como mãe. Ela respirou fundo, trêmula. Isso não justifica o meu comportamento, mas estou trabalhando nisso. E quero te agradecer, Kate, por ter a coragem de estabelecer limites que eu deveria ter respeitado o tempo todo. Lágrimas brotaram dos meus olhos quando estendi a mão para apertar a dela. Obrigada por me dizer isso, mãe. Significa muito para mim. O caminho para a cura não foi reto nem simples. Ainda houve momentos difíceis, momentos em que minha mãe recaiu em velhos padrões ou em que eu reagi com uma atitude defensiva arraigada, mas houve progresso, um progresso real construído com base na comunicação honesta e no respeito mútuo. Ao refletir sobre a jornada destes últimos 6 meses, fico impressionada com a forma como uma crise que parecia o fim de algo importante se tornou o começo de algo melhor. O dia em que cheguei e encontrei meus pais empacotando meus pertences não era apenas sobre um apartamento ou posses. Era sobre quem tinha o direito de tomar decisões sobre a minha vida. Aprendi que ser controlado não é o mesmo que ser amado. Que independência não se resume a onde você mora, mas sim a ter a liberdade de fazer suas próprias escolhas e, às vezes, seus próprios erros. Que relacionamentos familiares podem evoluir e se curar, mesmo após profundas quebras de confiança. O mais importante é que descobri uma força em mim que eu não sabia que existia, a coragem de permanecer firme na minha própria verdade, mesmo diante das pessoas cuja aprovação eu busquei a vida toda. A jornada não acabou. A cura raramente segue um cronograma preciso, e velhos padrões podem ressurgir em momentos de estresse. Mas encaro o futuro com uma nova sensação de confiança e clareza. Minha vida agora é minha, minhas decisões são tomadas nos meus termos, meu lar é um reflexo verdadeiro de quem eu sou, e não de quem outra pessoa acha que eu deveria ser. Às vezes, a coisa mais valiosa que podemos perder é a necessidade da aprovação dos outros.
E, às vezes, os limites mais importantes não são aqueles que estabelecemos com os outros, mas aqueles que estabelecemos para nós mesmos, decidindo o que aceitaremos ou não em nossas vidas, independentemente de quanto amamos as pessoas do outro lado desses limites. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama? Como encontrou coragem para se defender quando mais importava? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, clique em curtir, inscreva-se para ouvir mais histórias e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em reivindicar sua independência. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se, os caminhos mais difíceis geralmente levam aos destinos mais bonitos.